Histórias trágicas redimidas pela graça de Deus. O propósito dessa série é mostrar como, ao longo das Escrituras, Deus intervém nas histórias mais trágicas e transforma elas de ruína em redenção, transforma de desespero em esperança. De forma muito brilhante, o pastor Rafael, há 2 domingos atrás, ele iniciou a série naquele dia maravilhoso que nós tivemos aqui, com batismos, com recepção de novos membros. Ele expôs o sermão intitulado Davi, quando os piedosos caem. Você lembra disso? No domingo passado, o pastor Rafael também nos levou até o Apocalipse 1, e nós contemplamos ali João na ilha de Pátimos, recebendo a visão gloriosa do Cristo ressurreto. Foi maravilhoso a gente poder lembrar que é essa visão ressurreta de Jesus e o fato de que Ele está no meio de nós, que nos encoraja a viver para a sua glória, apesar das circunstâncias difíceis. Foi encorajador. E hoje eu tenho a responsabilidade e o privilégio de expor para vocês o texto que está no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Então abra sua Bíblia aí, primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós vamos ver do verso 1 até o verso 8, tá bom? O título do sermão que eu pretendo expor essa manhã é Elias, quando os fortes querem desistir. Elias, quando os fortes querem desistir. Se você quer acompanhar esse sermão com o guia de pregação, levante uma de suas mãos bem alto para a equipe poder acompanhar. Deixa a sua mão levantada para você poder receber aí o guia de pregação, tá bom? Antes de lermos o texto, eu queria te dar um pouco de contexto do que está acontecendo aqui, pode ser? Nós estamos no período da monarquia em Israel, uma fase marcante, mas também conturbada da história do povo de Deus. Depois de sair do Egito, ao entrar na terra prometida, os israelitas recebem então a lei por meio de Moisés e Josué. O povo começa a olhar aos povos ao redor e dizer: nós também queremos ter um rei como eles. Mesmo com as advertências do profeta Samuel, o povo insiste e Deus então permite. O primeiro rei é Saul, depois dele vem talvez o rei mais conhecido da Bíblia, o rei Davi, e logo após Davi vem Salomão. Com Salomão, então, Israel expande as suas fronteiras, constrói o templo em Jerusalém, e se torna uma nação próspera. Mas no fim da vida, você sabe, Salomão se desvia de Deus e ele permite cultos pagãos entrarem nas fronteiras de Israel através das suas várias esposas, plantando assim as sementes de idolatria que depois floresceriam em Israel. Após a sua morte, então, o reino se divide em basicamente 2. O reino do norte, com a capital em Samaria, e o reino do sul, Judá, com a capital em Jerusalém. E o que se segue, então, é uma longa sucessão de reis infiéis, especialmente no reino do norte. Homens que se esqueceram a aliança, que trocaram o Deus verdadeiro pelos deuses dos povos vizinhos. Até que no capítulo 16, em 1 Reis, entra em cena Acabe, filho de Onri. E o texto diz algo assustador a respeito desse homem. Ele diz: Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se não bastasse, Acabe então se casa com Jezabel, uma princesa estrangeira de Sidom, e com ela vem o culto a deusa Azerá e a Baal, o deus da chuva e da fertilidade. Um culto que envolvia prostituição ritual, e até mesmo sacrifício de crianças. Sob o reinado, então, de Acabe e Jezabel, a idolatria, então, se institucionaliza em Israel. Israel, o povo que havia sido libertado pelo Deus vivo, agora dobra os seus joelhos diante dos deuses falsos, dos deuses mortos. Então, em meio a tanta essa escuridão, Deus levanta vozes proféticas, homens simples, mas cheios do Espírito, que confrontam os reis e chamam o povo ao arrependimento de volta à aliança. Entre eles está Elias, o tisbita, o personagem da nossa história de hoje. Um homem que o Novo Testamento vai dizer que é semelhante a nós, mas que foi usado por Deus de forma poderosa e extraordinária.
E é exatamente nesse contexto de idolatria e apostasia que Deus então levanta esse profeta. No capítulo 18, um capítulo anterior a esse que nós vamos ler, Elias se levanta diante de Acabe e dos profetas de Baal num confronto histórico. Se você está familiarizado com a história, você se lembra o encontro de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo. O Deus vivo contra os deuses falsos, o Deus falso cananeu. Elias então desafia o povo: até quando vocês vão ficar divididos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam ele. Eles preparam então o altar, e o desafio era: o Deus que acendesse o fogo era o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal então começam, eles clamam o dia inteiro, se cortam, gritam, mas nada acontece. E Elias começa a zombar deles, lembra? Ele fala: olha, eu acho que ele deve estar dormindo. Ele está viajando ou meditando, vocês têm que falar mais alto, acho que ele não está escutando. Então chega a vez de Elias, e ele ora ao Senhor. E o fogo desce do céu, consome o sacrifício, consome a lenha, as pedras e a água, tudo. E o povo então cai com o rosto em terra e clama: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi um dia de vitória incontestável. O nome de Deus sendo exaltado, o povo se prostrando em adoração a Deus, os falsos profetas sendo eliminados conforme a própria lei de Moisés ordenava para quem se desviasse Israel da verdade. Mas logo depois dessa vitória tão grande, algo inesperado acontece. A notícia do que Elias fez chega aos ouvidos de Jezabel, a rainha idólatra. E a sua reação será tão violenta que vai abalar o profeta mais corajoso. O homem que viu o fogo cair do céu, agora enfrenta o fogo do desespero. E é nesse ponto da história que o texto nos encontra, quando até os fortes querem desistir. Vamos ler juntos? Vocês conseguiram entender o contexto, gente? 1 Reis, capítulo 19, verso 1 ao verso 8. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Como você lida com as suas fraquezas? Quando alguém te pergunta: você está bem? Qual tem sido a tua resposta quando na verdade você não está tão bem assim? Você costuma abrir o teu coração ou prefere esconder, tentando parecer forte, dizendo que está tudo certo? E na sua caminhada com Deus, como que tem sido? Você tem tentado ser fiel, tem orado, tem buscado obedecer, mas ainda assim parece que as coisas não mudam? O que fazer quando o cenário não melhora? Quando a oração não é respondida, o relacionamento não é restaurado, ou a dor não passa? Alguns de nós desanimam, outros tentam esconder o cansaço, como ser cristão significasse nunca fraquejar. E há quem, na tentativa de suportar tudo sozinho, se torne como um estoico 2.0, duro por fora, mas cansado por dentro.
Mas a verdade é que todos nós, assim como Elias, temos momentos de medo, fraqueza e esgotamento. Momentos em que o corpo quer parar e o coração quer desistir. Talvez hoje a sua vida esteja tranquila, tudo em ordem, tudo nos eixos, mas eu não queria que você fechasse o seu coração para o que Deus tem para falar contigo nessa manhã. Porque enquanto nós vivermos aqui, desse lado da eternidade, nós ainda assim enfrentaremos circunstâncias que nos abalam, nos fazem duvidar e nos esgotam. É por isso que o texto de hoje ele é tão precioso, porque nele nós vemos que Deus não abandona os seus servos por sua fragilidade ou esgotamento. Antes, Ele os encontra, cuida e sustenta para que prossigam em sua missão. Eu vou repetir, Deus não abandona os seus servos por sua fragilidade ou esgotamento. Antes, Ele os encontra, cuida e sustenta para que prossigam em sua missão. E o texto vai nos mostrar isso em 3 momentos muito claros da caminhada de Elias. O primeiro momento é a fragilidade do servo do Senhor, do verso 1 até o verso 3. O segundo momento é o esgotamento do servo do Senhor, do verso 4 até o 5a. E o terceiro é a graça divina ao servo do Senhor, do verso 5 na parte B até o verso 8. Vocês estão comigo? Amém. Vamos ver então, volte os seus olhos comigo para o verso 1 do capítulo 19, a fragilidade do servo do Senhor. Diz o texto: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias então ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Os comentaristas dizem que Acabe, o rei mau de Israel, era um verdadeiro camaleão. Um homem sem firmeza, que se adaptava às circunstâncias e mudava conforme o ambiente. Quando ele estava, por exemplo, no Monte Carmelo, diante da demonstração do poder de Deus, pareceu se inclinar ao Senhor e consentiu que Elias, inclusive, executasse os profetas de Baal conforme a ordem divina. Mas agora, de volta ao palácio, longe do altar e diante da sua mulher ímpia e controladora, ele muda de postura. Acabe culpa Elias por tudo o que aconteceu e parece incitar, inclusive, a ira de Jezabel. A rainha, ao ouvir o relato, não se quebranta pelo que Deus havia feito no Monte Carmelo, mas se enfurece pelo fato de todo Israel ter visto os profetas de Baal passarem por vergonha e depois serem mortos à espada. Isso porque ela havia instituído a adoração ao Deus cananeu quase que como um culto estatal em Israel. Provavelmente que, em sua mente, o fracasso de Baal em consumir o sacrifício do Carmelo não significasse a derrota ou a não existência desse Deus, mas apenas uma falha momentânea. Para ela, Elias era intolerante e radical demais. Isabel talvez até admitisse que Yahvé fosse um Deus poderoso, mas não aceitava que ele fosse o único e verdadeiro Deus. O problema de Jezabel não era com a existência do Senhor, mas com a exclusividade que ele deveria ser adorado. E convenhamos, isso não soa familiar? Não é muito diferente do que vemos hoje. A maioria das pessoas não se incomoda, por exemplo, quando nós falamos de Jesus, contanto que ele seja apenas mais uma das várias opções que nós temos de espiritualidade. Nossa cultura pós-moderna, por exemplo, não tem problema nenhum em aceitar a espiritualidade. Na verdade, nós somos muitas vezes até encorajados a isso. Podemos citar Jesus, por exemplo, como um exemplo, como um mestre, como um símbolo de amor, e ninguém se ofende. O problema está quando afirmamos que Jesus mesmo diz a respeito de si, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. O incômodo que a nossa cultura tem não é com Jesus em si, mas com a exclusividade da sua autoridade. Mas talvez você me ouve aqui e ache isso também.
Poxa, será que a gente não poderia se abrir um pouco mais para outras divindades, outros caminhos? Será que a gente não poderia se abrir para essas outras verdades, para outras religiões? Eu creio que não. Deixa eu ilustrar para você. Pense, por exemplo, num pintor que fez um quadro lindo, coisa de ir para o Museu do Louvre, como uma das grandes pinturas do mundo. Ele gasta horas, dias e meses, deixando de lado todo o resto para focar em sua obra de arte. Até que, finalmente, depois de muito suor e sacrifício, ela fica pronta. Passam-se alguns dias, e depois de começar a aparecer alguns bons comentários e avaliações, começa a circular um quadro da mesma imagem e beleza, feito por uma inteligência artificial, vinda de um homem que havia fotografado e feito uma cópia idêntica. Esse homem que fez a cópia começa a reivindicar para si a fama pela obra e começa a circular boatos de que o pintor original era que na verdade havia copiado a obra do seu trabalho. Eu te pergunto, o que você acha que o pintor original faria? Será que ele não vindicaria para si a verdadeira obra? Será que todos aqueles que soubessem da verdadeira história não estariam junto com ele? Se nós, que somos pó, temos esse senso de justiça e de verdade, por que Deus aceitaria cópias de divindades e se rebaixaria a ser só mais um diante de tantos outros? Você percebe? Jesus é o verdadeiro pintor e a obra que ele fez desde a criação até a cruz e ressurreição não pode ser comparada com nenhuma outra divindade que nós encontramos por aí. Nesse sentido, Jezabel é como um eco da nossa sociedade. Ela não odiava o culto, ela odiava o fato de que o culto verdadeiro excluiria os deuses dela. Movida então por esse ódio, Jezabel manda um recado extremamente hostil a Elias. Ela diz que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a tua vida o mesmo que você fez com os profetas de Baal. Elias ainda estava em Jezreel, a mesma cidade onde Jezabel residia. E o mensageiro chega até ele com uma ameaça que mais parece uma sentença. Você tem até o pôr do sol para sair daqui, ou você estará morto. Agora, o que me chama a atenção é que Jezabel, ela tinha o poder suficiente para mandar matar Elias naquele exato momento, mas ela não faz. Você percebe isso no texto? Você percebe que ela envia soldados, não envia soldados, mas envia um mensageiro. Não sabemos por que Jezabel não matou Elias naquele instante. Os comentaristas eles se debatem com relação a isso. Talvez ela fosse sagaz o suficiente para perceber a popularidade do profeta, ou talvez ela fosse astuta para saber que a maior maneira de transformar a vitória de Elias em derrota era aterrorizando a vida e a consciência dele. Por isso, muitos chegam à conclusão de que Jezabel não queria apenas tirar a vida de Elias, ela queria, na verdade, era destruir a sua paz. Elias, então, foge quando recebe a notícia do mensageiro e sobrevém a ele o medo e o desespero. E ele foge para muito longe. É interessante notar também, aqui no texto, que não foi Deus quem mandou ele sair de lá. Aliás, Deus havia designado a sua atuação profética no Reino do Norte. Mas ele foge da voz de Deus, foge do lugar que deveria estar e foge das circunstâncias difíceis, porque ele não vê ali a mão de Deus. Fica nítido então aqui a fraqueza do servo do Senhor. A Escritura nos diz que ele percorre um longo trajeto até Berseba, a cidade do Reino do Sul, Judá, para escapar com vida. Lá ele deixa então o seu servo a salvo, caminha um dia inteiro no deserto e chega muito cansado a um zimbro, uma árvore que no deserto se encontra facilmente. E quando paramos para ler essa história, a pergunta que vem naturalmente na nossa mente é: como pôde Elias chegar a esse ponto? Como pode o homem que viu o fogo cair do céu, que orou e fez chover depois de 3 anos de seca, que experimentou o poder de Deus através de ressurreições, agora ser tomado de medo e desespero? Talvez Elias tinha temido mais a Jezabel do que a Deus.
Talvez porque Elias estava esperando mais uma recompensa pelo seu esforço do que esperando no Senhor. Não sabemos ao certo. Fato é que Elias olhou mais para as circunstâncias do que para a providência do Senhor. E isso demonstra o quão necessitado, frágil e dependente da força do Senhor Elias era, igualzinho eu e você. E sabe de uma coisa muito interessante? Não sei se você já reparou, as Escrituras, elas não escondem as fraquezas dos servos de Deus. Você pode pegar todas as páginas da Escritura, desde o Antigo até o Novo Testamento, nós vemos a fraqueza dos servos de Deus. E por quê? Porque ela quer demonstrar para mim e para você que o único forte não são os servos de Deus, mas o Deus desses servos. O que acontece com Elias aqui é algo que muitos de nós entendemos bem. Elias não deixa de crer, mas se perde diante do medo e das pressões das circunstâncias. Depois de tanto ver o agir de Deus, ele espera que as coisas mudassem, mas nada muda. E quando o coração esperava descanso, veio o cansaço. Quantas vezes nós não somos assim também? Nós oramos, servimos, tentamos ser fiéis, mas os resultados não vêm. E quando as coisas não se movem, o medo e a dúvida ganham território. Não porque Deus tenha mudado, mas porque às vezes nós não conseguimos entender o que Ele está fazendo na nossa vida. E é nesse ponto que a fraqueza aparece. Não porque nós não cremos no Senhor, mas porque estamos olhando só para as circunstâncias. Por isso, a minha primeira lição nesse primeiro ponto do capítulo é: confie na providência de Deus e não nas circunstâncias. Elias não se desesperou porque ele deixou de crer em Deus, mas ele se desesperou porque ele não entendia o que Deus estava fazendo. E talvez muitos de nós estejamos exatamente aí. Quando as coisas fogem do nosso controle, o coração ele entra num ciclo de ansiedade e dúvida. Você busca ser fiel, você tem orado, tem tentado permanecer firme, mas parece que o céu está em silêncio. Você olha ao redor e se pergunta: Senhor, por que nada muda? Quando olhamos só para as circunstâncias, temos a impressão de que Deus se esqueceu de nós, de que nada adianta sermos fiéis, de que nada adianta perseverarmos. Pense, por exemplo, numa mãe ou num pai que tem orado há anos por um filho rebelde, que tentam ensinar, corrigir, direcionar, amar, mas o filho não muda. Pense, por exemplo, num casal que clama a Deus pelo seu primeiro filho. Eles confiam, oram, tentam de novo, oram, tentam de novo, e o ventre daquela mulher continua vazio. Ou pense numa jovem que serve ao Senhor com pureza, que espera em fé um bom homem de Deus, mas os anos passam e nada muda. Tantas histórias diferentes, mas com o mesmo clamor: Senhor, até quando? Por que tu não mudas essa situação? O que Elias, eu e você precisamos entender e aprender é confiar no que o Dr. R.C. Sproul chamava de a mão invisível de Deus, que nada mais é do que a doutrina da providência. Mesmo que tudo pareça dizer o contrário, Deus ainda está agindo para o nosso bem e para a sua glória. Da mesma forma que fez com Elias, amém? Por isso, confie no Senhor, nas suas promessas e não nas circunstâncias. Amém? E quando a gente fala de confiança no Senhor, diante de situações, isso não é algo simples, porque confiar também exige reconhecer que a gente é limitado. E talvez esse seja um dos maiores desafios, especialmente para nós homens. Vivemos cercados de cobrança, ser forte, resolver tudo, não demonstrar fraqueza. Mas Elias nos mostra que até os mais fiéis têm os seus dias de medo e de exaustão. Por isso, outra aplicação que eu vejo é para nós homens desse auditório.
Eu amo o reavivamento da masculinidade bíblica, ok? Eu amo isso. O grupo de homens da nossa igreja tem crescido pela graça de Deus, tem sido constante nos seus encontros. Ontem mesmo, se encontraram ali para refletir na palavra, para comer. Eu só não fui porque eu estava agarrado no texto de Elias aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para todos nós homens aqui. A cultura e a pressão social podem empurrar o homem a agir como se não sentisse nada. Mas o que o texto nos lembra é que até mesmo os homens mais fiéis têm os seus momentos de fraqueza. Por isso, não confunda coragem com não vulnerabilidade. Ser homem segundo as Escrituras é ser corajoso sim para enfrentar o peso do dia a dia, mas também é ser corajoso para admitir fraquezas e buscar ajuda, seja em Deus, seja em outros homens fiéis. Por isso, se você é um homem fiel e tem levado esse fardo sozinho, eu te encorajo nessa semana a procurar um irmão da nossa igreja. Procure os pastores, procure os líderes de homens, procure o líder do seu pequeno grupo. Nós estamos aqui para te ajudar nessa caminhada. Amém? E deixa eu falar para você que nos visita e que não é um discípulo de Jesus. Considere se as coisas indo mal na sua vida não são um chamado para um encontro mais íntimo com o Senhor. Por vezes a mão da providência, ela tem nos colocado em situações e desafios que são desafiadoras demais, que são quase impossíveis de serem feitos. Considere se não é o Senhor te chamando para um relacionamento mais íntimo e próximo com Ele, através das circunstâncias difíceis. Amém? Mas o texto continua, e no verso 4, nós veremos o esgotamento do servo do Senhor. Diz o texto: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Depois, então, dele deixar o seu servo a salvo em Berseba, a última cidade do Reino do Sul, Elias segue sozinho em direção ao deserto de Neguebe. São quase 20 quilômetros de caminhada, de fuga, debaixo de um sol escaldante, de um terreno árido e hostil, quando ele finalmente encontra um zimbro, que é como se fosse um arbusto que no deserto pode chegar até 3, 4 metros de altura e oferece um pouco de sombra. Ele se senta debaixo da árvore e Elias repousa ali, tentando fugir de tudo, mas carregando dentro de si o peso de um coração em colapso. O texto nos mostra que, tomado pelo desespero, Elias quer se esconder do mundo e talvez até de si mesmo. Cansado, com medo e desesperado, com as circunstâncias que parecem não ter mudado depois da vitória no Monte Carmelo, Elias se senta e ora ao Senhor, um dos pedidos mais sinceros e mais tristes das Escrituras. Elias pede a própria morte. Os comentaristas dizem que, como israelita, ele jamais se mataria, mas pede de forma muito sincera que Deus tirasse a sua vida. Ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais. E com isso ele não quer dizer o pai e a mãe, mas é uma forma dele se referir aos seus antepassados, os profetas, que também não conseguiram extirpar a idolatria em Israel. Nós vemos aqui um servo fiel, mas esgotado. Elias não perde a fé, porque ele busca a Deus, mas ele perde as forças. Por isso ele se senta e faz uma das orações mais sinceras e angustiantes que nós vemos na Bíblia. O que nós vemos aqui então é um homem de Deus em profunda tristeza, exaustão e desesperança, algo que muitos comentaristas inclusive vão dizer que era um princípio ou de burnout ou até de depressão. Elias não desejava mais viver, Elias não via mais motivos para prosseguir. E é muito interessante como Deus, ele não esconde essas orações nas páginas da sua palavra. Você não acha isso interessante? Eu acho isso maravilhoso, gente. Ele as deixa lá como quem diz: eu sei o que é lidar com o coração cansado, eu sei o que é ter um servo que chega até o limite. E depois dessa oração brutalmente honesta, ele se deita
e dorme, como quem diz, eu já deixei para Deus, agora eu preciso descansar, eu preciso cuidar da minha fadiga, preciso cuidar do meu cansaço. E aqui o texto conversa profundamente para nós nos nossos dias, porque normalmente quando a gente fala do cuidado da alma, a gente tem dois extremos. O primeiro é espiritualizar tudo e achar que dor emocional é apenas falta de fé, ou pecado, ou demônio, que basta apenas orar mais, que basta ter mais fé para tudo passar. Mas o texto, se você reparar, não diz que Elias deixou de crer. Ele ora ao Senhor. Ele busca a Deus mesmo com as forças debilitadas e com uma alma abatida. Esse primeiro extremo que a gente vê hoje em dia faz o indivíduo se sentir culpado por estar sofrendo. Mas você não vê em momento nenhum do texto Deus o desprezando ou repreendendo Elias por sua falta de fé. Wilson Porte Jr., no seu livro Depressão e Graça, nos diz o seguinte: se a depressão chegar em sua vida, não se esqueça, ela nem sempre é fruto de demônio ou pecado. Algumas vezes é consequência de uma doença física. Acredito que a depressão de Elias tenha sido física, decorrente de expectativas não alcançadas que acabaram se desenvolvendo psicossomaticamente uma doença. Por isso, a minha primeira aplicação nesse ponto é para você que tem passado por isso. Busque ajuda em todos os recursos que Deus te deu. Você entendeu? Busque ajuda. Fale com pessoas. Exponha os seus sentimentos. Não guarde a sua dor, exponha ela. Não esconda o peso, compartilhe ele. Não se envergonhe de admitir que chegou no seu limite. Buscar ajuda não é sinal de incredulidade, é um sinal de humanidade. E Deus trabalha por meio de pessoas, por meio de irmãos, pastores, conselheiros e inclusive profissionais da saúde. Por isso, se você está lutando contra um desânimo profundo, uma tristeza que não passa, uma vontade de parar, fale com alguém. Buscar ajuda médica, psicológica, psiquiátrica, em alguns casos, use os recursos da graça comum de Deus. A graça comum é essa bondade que o Senhor espalha sobre todos, dando inteligência, compaixão, dons, e até mesmo a pessoas que não o conhecem, que não são seus servos, para que o mundo tenha cura e alívio. Então, quando você busca ajuda, ainda que fora dos ambientes da igreja, na verdade você está cooperando com o cuidado de Deus sobre a sua vida, você entende? Não negue isso, não tente ser forte o tempo todo, você não precisa impressionar ninguém, você só precisa continuar crendo, mesmo que seja com lágrimas nos olhos e com mãos trêmulas, continue crendo e busque ajuda. Mas se por um lado nós temos o extremo de achar que tudo é falta de fé ou pecado, o outro risco que corremos é psicologizar tudo e esquecer que a alma humana tem fome de algo além daquilo que os olhos veem. Entenda, nós somos reformados, somos herdeiros dos reformadores que ensinaram a respeito da graça comum, que é essa graça, como eu falei, derramada a todos os homens, dando a eles inteligência, dons, conhecimento, ainda que não sejam cristãos ou servos de Deus. Por isso, nós não somos o tipo de igreja que vai demonizar as ciências e os avanços tecnológicos que, com a graça de Deus, nós temos conseguido na nossa sociedade. Mas nós também não podemos negar que há dores, que a terapia não cura e que há remédios que não ajudam em determinadas situações, que só podem ser ajudadas ao nós levantarmos a nossa voz ao altar de Deus com o povo de Deus. Por isso, a minha outra aplicação nesse ponto é: não se afaste da comunhão que sara. Quando tudo ao teu redor desabar, quando você entra em um estado de melancolia e desânimo extremos, não se afaste da comunhão com Deus e com o povo de Deus. É muito interessante porque Elias vai até o Senhor apesar do seu estado interior. E alguns versículos depois, se você tem a sua Bíblia aberta ainda, no verso 15, o Senhor manda ele voltar à comunhão com o povo de Israel, porque ainda havia os 7.000 que não se dobraram a Baal. Por isso,
Para você que tem passado por isso e tem pensado em se afastar, o Senhor quer te dizer hoje, não despreze e não se afaste da comunhão saradora, nem com Ele, nem com o povo dele. Amém? Comunhão não é apenas um mandamento, a comunhão ela é um meio de cura. Deus cura no abraço, na oração conjunta, na palavra compartilhada, na mesa do café, no ombro de um irmão. Então, quando tudo parecer desabar, não se esconda, mas se aproxime. Não fuja da comunhão que sara, porque a restauração de Deus quase sempre começa quando você deixa alguém te ajudar a levantar. Amém, gente? O texto de Elias, então, nos mostra que nós, como seres humanos, somos um ser integral. Corpo, alma e espírito. Por isso, nós não precisamos escolher entre oração ou tratamento. Nós precisamos de ambos, com discernimento e com fé. Amém? E por último, nós veremos agora a graça divina ao servo do Senhor. Verso 5 ao verso 8. Eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Enquanto Elias dorme debaixo do zimbro, exausto, desidratado, emocionalmente em ruínas, Deus se aproxima. Não com trovões, não com fogo, mas com um anjo silencioso. Um mensageiro celestial que vem com um toque suave, um pão quentinho e um jarrinho de água gelada. Durante a sua soneca santa, Deus envia esse mensageiro não para repreender, mas para restaurar. E isso é profundamente revelador. Deus ouve a oração de Elias. E isso mostra que Deus, o nosso Deus, ouve as nossas orações. Ele responde às nossas orações. Ele não está indiferente àquilo que acontece contigo, meu irmão e minha irmã. Mas às vezes Ele nos responde de um modo completamente diferente daquilo que a gente imaginava. Elias pede a morte, mas Deus lhe dá vida. Elias pede o fim, mas Deus lhe dá força para continuar. Elias quer parar, mas Deus o sustenta para prosseguir. Você perceba um detalhe muito interessante. Deus, Ele não corrige de imediato. Deus não o acusa de fraqueza. E não lhe dá uma ordem. Antes, Ele cuida do corpo do profeta. Ele diz: levante-se e coma. Pão quentinho, água fresca, silêncio, descanso. Deus, em sua graça, trata primeiro da exaustão, antes de tratar da direção. Antes de falar com Elias no monte Horebe, Ele o alimenta, restaura e dá de sua graça ao profeta cansado. Isso nos mostra que, se nós tivermos uma comunhão com o Senhor, comida, bebida e também o soninho, 90% dos nossos problemas já estão resolvidos, né, gente? Elias come, bebe e volta a dormir. Sonequinha boa, né? Depois do almoço, aquele pico de insulina, dá aquela dormidinha. Ele volta a dormir, o que mostra que o corpo dele ainda está fraco, a sua alma ainda continua abatida. E o teólogo F.W. Krummacher descreve esse momento com palavras muito bonitas. Ele diz: o olho de Deus seguiu com tenra empatia cada passo da fuga de Elias, através dos vales da Samaria. Ele não o amava menos do que quando Elias permanecera firme, eufórico com a vitória, ao lado do sacrifício em chamas. E o seu amor assumiu, se é que isso era possível, um aspecto mais suave e carinhoso quando se inclinou sobre ele enquanto dormia. Como o pastor segue a ovelha perdida do pasto para a passagem da montanha, desgastando selvagem, assim o amor de Deus veio sobre Elias, enquanto este, fisicamente desgastado pela longa fadiga e espiritualmente exausto pela guerra feroz,
estava deitado e dormia debaixo do pé. É um quadro lindo, né? O mesmo Deus que mostra o poder no Carmelo, agora revela a ternura no deserto. Creia que o mesmo Deus que te ama quando você está nos seus momentos de glória, é o mesmo Deus que te ama nos momentos de angústia e de sofrimento. O amor dele não muda por você. De modo paciente, depois de deixar Elias descansar, o anjo volta uma segunda vez, toca nele e diz: levanta, 2 sonequinhas tá bom para ti. Come mais um pouco, porque o caminho agora vai ser longo. Essa é uma das cenas mais ternas das Escrituras, a paciência divina com o coração cansado. E outra coisa muito interessante é que, assim como Moisés e o povo de Israel haviam atravessado aquele mesmo deserto por 40 anos, sustentados pelo maná e aprendendo o cuidado diário do Senhor, Elias agora deveria atravessar o mesmo deserto por 40 dias e 40 noites, sustentado por outro pão, o pão que o próprio Deus preparara para ele. De Berseba ao Monte Horebe, que é um outro nome para o Monte Sinai, são cerca de 320 quilômetros, uma caminhada que levaria aproximadamente aí 2 semanas. Mas Deus o faz caminhar 40 dias. E você pode se perguntar, tá, mas por quê? E a resposta que encontramos nos comentaristas é que Deus estava reensinando Elias a depender dele. E se lembrar de que a força que ele tem não é do fogo que cai, mas do pão que sustentava ele. De que o ministério não poderia ser sustentado por euforia, mas pela presença fiel do Senhor. Durante esses 40 dias, cada passo era uma lembrança silenciosa. Eu te sustento, Elias. Mesmo no deserto, eu te sustento. Até que enfim o profeta chega ao monte de Deus, o mesmo lugar onde Moisés contemplou a glória divina e onde Israel recebeu a lei, onde Deus reafirmou a sua aliança. Então a gente aprende aqui que o deserto também não é o fim, mas é o caminho para a restauração. O que nós vemos aqui, gente, é o retrato da graça de Deus no seu estado mais puro. Sabe, quando nós pensamos a respeito da graça de Deus, normalmente nós pensamos na nossa salvação, ou Ele nos dando força para cumprir a sua missão, mas Elias, ele não estava em pé, cheio de fé, pregando no Monte Carmelo. Elias estava caído, dormindo e desejando morrer. E ainda assim, Deus o encontrou e estendeu a sua graça. Isso nos mostra algo precioso. A graça de Deus não vem quando nós estamos fortes. Ela vem justamente quando nós estamos exatamente como Elias, quebrados por dentro. E muitas vezes, ela vem por anjos, que também pode ser traduzido por mensageiros ou enviados do Senhor. Por isso, a minha aplicação nesse ponto é: igreja, tenha cuidado dos que estão passando por isso. Se você tem visto pessoas passando por momentos difíceis, de melancolia, de tristeza, não despreze essas pessoas. A nossa igreja, pela graça de Deus, tem crescido e tem sido difícil para nós, do núcleo pastoral, identificarmos cada pessoa, cada um dos casos. Você sabe, a gente é falho. Nós não conseguimos muitas vezes ver toda a demanda que nós precisamos ajudar. Então, é responsabilidade minha e sua, como membros dessa comunidade, olharmos para casos assim ao nosso redor e sermos intencionais em cuidar dessas pessoas da maneira que nós pudermos. Por isso, se você tem visto pessoas no seu pequeno grupo, no seu grupo de homens ou mulheres, nos cultos aqui, não espere o núcleo pastoral ir atrás. Vá você atrás dessa pessoa. Quem sabe Deus te use como um enviado dele para trazer consolo e estender graça para essas pessoas, amém? Eu queria finalizar e te convidar a ficar de pé. Gente, eu não sei se esse sermão falou contigo ou não,
Mas quando Elias, quando a gente olha para ele debaixo daquele zimbro, nós não vemos apenas um profeta cansado. Nós vemos um homem que chegou no seu fim. Havia uma profecia em Deuteronômio capítulo 18, que todos os fiéis de Israel e de Judá aguardavam. Ela dizia que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés que guiaria o povo. Talvez esse seja o principal ponto aqui. Elias entendeu que ele não era o Salvador de Israel. Ele entendeu que o povo e ele mesmo precisavam era de alguém maior. Alguém que não falhasse, alguém que não recuasse diante do peso da missão. Essa oração de Elias é, de certo modo, um clamor por um Salvador que ainda viria. E o clamor de todos aqueles que são honestos diante da sua própria situação. Esse Salvador que Elias precisava, esse Salvador que eu e você precisamos é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo não é apenas semelhante a Moisés, mas infinitamente maior do que ele. Se Elias foi sustentado por um pão e uma água que o mantiveram vivo por 40 dias, nós somos sustentados por Cristo, o pão da vida e a água viva que nos alimenta e nos sacia em nossa caminhada. Jesus disse, não disse? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. A diferença de nós para Elias é que ele foi servido por um anjo. Nós somos servidos pelo próprio Filho de Deus, que se ofereceu como pão partido por nós. Na cruz, Jesus entrou no nosso deserto e experimentou o cansaço mais profundo, não apenas físico, mas espiritual. Ali, Cristo carregou o peso que nós sentimos e o desamparo que todo o coração humano teme, o desamparo do próprio Pai. E por meio da sua entrega, Ele nos deu o verdadeiro descanso. A boa notícia, para mim e para você nessa manhã, é que Jesus não ignora o cansaço. Cristo diz em alto e bom som, como nós lemos ali antes: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, se você chegou aqui cansado, emocionalmente exausto, espiritualmente vazio, saiba que o mesmo Deus que visitou Elias no deserto está presente hoje, aqui e agora, te chamando: venha e coma, beba. A única maneira, gente, de nós continuarmos a caminhada do deserto da nossa vida é comendo o próprio pão que desceu do céu e bebendo da água viva, a única que pode saciar de fato a nossa sede. Que você nessa manhã, nesse domingo, tenha se alimentado sim da ceia, mas que continue se alimentando do próprio Cristo. Porque Ele diz que Ele estaria conosco, mesmo no mais profundo deserto. Que você possa se render ao Senhor mais uma vez, que você possa buscá-lo e encontrar nele o pão que sacia a sede e a água viva. Amém? Deixa eu orar com você. Deus Santo, o que seríamos de nós sem o Senhor, Pai? Pai, quando olhamos para a vida de Elias, vemos um homem tão forte, Senhor, um homem tão fiel, um homem tão piedoso, Pai. Mas nós olhamos para o nosso próprio coração e olhamos para o coração de Elias, Senhor, e vemos alguém necessitado da graça do Senhor, tanto quanto eu e os meus irmãos. Eu oro por mim, Senhor, nessa manhã, oro pelos nossos visitantes, oro pelo meu irmão, minha irmã, que tem passado pelo cansaço, tem passado por crises, por depressão, Senhor, por burnout. Senhor, vem com a Tua graça e restaura ele, Senhor. Ó Deus, Tu prometeste nas páginas do Evangelho que todo aquele que viria até o Senhor traria alívio.
Por isso eu te peço, traga alívio aos meus irmãos e minhas irmãs nessa manhã, Senhor. Que não esqueçamos jamais de que o Senhor vem com a tua graça para todos aqueles que estão esgotados, para todo aquele que é cansado, está cansado, Senhor, da sua vida. Senhor, eu oro para que o Senhor nos restaure nessa manhã, através da ceia do Senhor, através da tua palavra, Senhor, que possamos ser revigorados. Mas também, Senhor, oro para que tenhamos olhos atentos, Pai. Tenhamos olhos atentos para as pessoas ao nosso redor que têm passado por situações difíceis e trágicas, Pai. Que possamos ser esse ombro amigo, esse abraço apertado, e que possamos nos ajudar rumo ao monte do Senhor. Ó Deus, obrigado. Eu peço isso, Senhor, que o Senhor nos ajude na caminhada e nos mantenha firme, não para a nossa glória, mas para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.